Então, na realidade, Carta à Mãe África, ela nasceu com o título de A Mais Bela Canção, né? Eu tinha a ideia de escrever a mais bela canção para a mãe de todas as mães, né? Ou seja, para a África. Eu acho que se eu escrevesse Carta à Mãe África há 15 anos atrás, eu acho que não teria essa riqueza, né? E essa experiência, essa maturidade que tem hoje. Uma música que eu tenho uma satisfação, assim, sabe? De dizer que escrevi. Eu acho que mesmo sem ter esse título de A Mais Bela Canção, né? No sentido de para mãe, né? Para mãe a gente sempre quer escrever, mesmo que a gente seja limitado, a gente quer escrever a mais bela canção. E foi dessa forma que Carta à Mãe África saiu de mim, né? Que ela brotou. Eu fico muito feliz em dizer que hoje ela é uma música que toca bastante, muitos corações, né? E que chegou no Brasil numa hora certa e com a força imensa. É preciso ter pés firmes no chão, sentir as forças vindas dos céus da missão, dos seios da mãe África e do coração. É hora de escrever entre a razão e a emoção. Mãe, aqui crescemos subnutridos de amor. A distância de ti, o doloroso chicote do feitor nos tornou algo nunca imaginável, imprevisível. E isso nos trouxe um desconforto horrível. As trancas, as correntes, a prisão do corpo outrora evoluíram pra prisão da mente agora. Ser preto é moda, concorda, mas só no visual. Continua caso raro, ascensão social. Ainda há dificuldades muito grandes para a presença do negro naquilo que a gente chama de estrutura de poder no Brasil. Ou seja, a ascensão vertical do ponto de vista social do negro no Brasil ainda é complicada, ainda é difícil. E é tão difícil que existe um conjunto de movimentos, um conjunto de ações e um conjunto de medidas para tentar superar isso. Mas, ao mesmo tempo, quando se assume essa posição de negro, eu já vejo uma evolução muito grande. Porque existe um processo que é feito não só pelo negro, mas também pelo governo e pela sociedade, que é o processo de embranquecimento. Então, quando o negro começa a assumir as suas raízes, se vestir como negro, entre aspas, né? Porque o negro pode se vestir como qualquer um, mas assumir a sua identidade, a indumentária, afro, aquela identidade que ele gosta do rap mesmo, que é a identidade típica de negro. Eu acredito que hoje a gente já enfrenta outro tipo de realidade também. A gente já colhe os frutos do que foi plantado pelo movimento negro antes de nós. Então eu acredito que a gente está sim ocupando espaços, a gente está sim redefinindo o imaginário nacional, o que é identidade nacional. E eu acho sim que a gente ainda precisa brigar demais, porque eu sei disso, meu irmão, você sabe. Quando a gente entra na loja ainda existe a diferença, né? O tratamento é diferente, mas eu acho que a gente está desconstruindo esse fantasma e está conseguindo sim reconstruir uma identidade. Tem uma vitória cultural e tem uma vitória estética do movimento negro, só que essa vitória ela está agora em outro estágio, os desafios agora são outros. Por exemplo, que dificilmente tu vai num banco, já passa pela gerência, você não vê um gerente negro, você vai no hospital, já botando as coisas em dois extremos, dificilmente você vê um médico negro, né? Porque esse espaço existe. Eles fazem o processo de embranquecimento para dizer, tá bom, te aceito até aqui. Dali para cá o negócio não vai complicar, porque você vai conquistar o meu espaço. Agora, um outro fato é de que, ao mesmo tempo, existe alguma ascensão social. A ascensão social continua difícil, mas existe alguma ascensão social, não fruto do mercado, mas fruto do movimento negro. Fruto das cotas da UNB, fruto das políticas de ação afirmativa que vão sendo conquistadas pouco a pouco. Para nós que vivemos da década de 70, esses dados que se apresentam hoje na sociedade, fruto da luta, da organização e da mobilização do movimento negro brasileiro, e é evidente com alianças que foram feitas ao longo desse período com outros setores da sociedade, mas tudo isso leva a crer que num curto espaço de tempo nós estaremos alterando radicalmente essa situação. E eu acho que Gog tem razão, mas eu acho que também já há sintomas, já há indícios de mudança dessa realidade que ele expressa tão belamente na sua música.
Verdadeiras ilhas, grandes naufrágios. A falsa abolição fez altos estragos, fez acreditarem em racismo ao contrário, num cenário de estações rumo ao calvário. Racismo ao contrário. Você tá vendo um riso no meu rosto, não é? Isso é uma lenda, velho. Isso é uma viagem. Foi uma contra-jogada, sacou? Olha, meu querido, primeiro é preciso conceituar o que é racismo, né? Porque você tem, no Brasil, uma mistura entre racismo, preconceito e discriminação. Só pode ser racista quem tem poder. A discriminação, que é você exercer o seu preconceito, ou a discriminação racial, que é você exercer o seu preconceito racial, você só pode fazer isso se você tiver poder. Então eu só posso exercer discriminação com uma pessoa branca, por exemplo, se eu for mais poderoso que ela. O racismo, né, como um sistema de discriminação, e a discriminação racial, é justamente você ser durante toda uma estrutura de vida prejudicado por ser negro. Quem é que pode exercer o racismo? Quem controla esses mecanismos. Um pobre jamais pode ser racista, o pobre pode ser preconceituoso, o pobre pode discriminar, querer o acular. Então, se nós estamos do lado da pobreza, da miséria e da exclusão, como é que nós podemos ser racistas? Isso é uma falácia. Isso, na verdade, é uma tentativa de mistificação do que ocorreu no Brasil. Nós tivemos 4/5 da história do Brasil, 4/5 da história do Brasil, eu quero repetir isso, foi de um regime escravocrata. Ou seja, a riqueza produzida nesse Brasil foi sob um regime de crime de lesa humanidade. Ou seja, cometeu-se um crime nesse país durante 400 anos para que o Brasil seja o que é hoje. Crime, é importante dizer isso. Então não pode esses criminosos que fizeram isso dizer que nós somos tão criminosos quanto eles. Pelo amor de Deus, isso é de uma falácia fenomenal. Que existem negros sectários, racialistas, isso tem de todos os lados, mas o racismo é uma produção coletiva, implementada por um coletivo e, na maioria das vezes, por um Estado. O que ocorreu no Brasil durante 400 anos é que o Estado brasileiro produziu o racismo e a exclusão. Então o racismo é isso, é um monte de poderes que são exercidos contra você por você ser negro. Não existe racismo ao contrário, você pode ter preconceito ao contrário, como reação. Então eu acho que a gente pode até chamar de revanchismo. Sabe? Toda manifestação negra que parece com racismo é simplesmente efeito colateral dele. Quando você toma um remédio chamado preconceito racial ou racismo, na sequência, olha ali o efeito, entendeu? Nem sempre dá tudo certo. Ninguém sai imune a isso. De tanto apanhar, você é violento. Eterno é o tempo atual, na moral, no mural, vendem uma democracia racial. E os pretos, os negros afrodescendentes passaram a ser obedientes, afro-convenientes nos jornais, entrevistas das revistas. Alguns de nós, quando expõem seus pontos de vista, tentam ser pacíficos, cordiais, amorosos, e eu penso como os dias têm sido dolorosos. Eu já vi negro, parceiros, gente conhecida, gente famosa, dizer que o problema do Brasil é desenvolvimento. Nós temos que dar emprego para as pessoas e quando dá emprego e oportunidade acabou tudo. Isso é só a meia verdade. Você vê muitas pessoas que a primeira coisa, quando eles ganham dinheiro, melhoram de vida, eles mudam da sua comunidade para copiar o status que sempre o colocava como subalterno. Então tudo isso faz parte, né, dessas pessoas que são convenientes, afroconvenientes, e que no momento de pegar a trincheira e fazer dela a sua causa, ele prefere se encaixar no modelo. Os caras não são conscientes. Porque se você tem uma consciência, você é radical. Você não pode falar de racismo na mídia porque você é radical. Porque você vai mexer, meu amigo, num barril de pólvora que tem muito tempo que tá para explodir. E ninguém quer que essa bomba exploda na mão. Principalmente quem tá em destaque. Quem é negro tá em destaque não vai querer tocar no assunto. Sacou? E eu nem sei, vou falar, vai que eu consigo ver um ultra mega hiper popstar do além. Será que eu vou querer mexer nesse barril de pólvora para essa bomba explodir na minha mão? Uma estratégia que existe do poder, isso desde de séculos também, é de o negro que tem ascensão social sofrer uma pressão tal que ele tente apagar a sua imagem, que ele tente apagar
sua pele fenotípica, né? Ou seja, eu sou negro, mas eu não me reconheço como negro. Eu sou visivelmente negro, mas não vou me comportar como negro. Isso é uma estratégia de poder, né? Uma estratégia que pode ser usada para dois lados. Então, você vai ter muitos casos de pessoas negras que, ao estar no espaço de poder, vão amenizar o discurso, e isso como o próprio processo mesmo da luta dela por estar naquele espaço. Esses negros que não se sustentam o discurso racial, que não sustentam o discurso dos irmãos, de comunidade, eles têm também alguma função lá o que fazem. Mas o fundamental, e isso é o que a gente tem que conseguir constituir, é todo o avanço nosso que nós temos, todo o avanço que a gente tem nas estruturas de poder, nas estruturas sociais, tem que ser um avanço coletivo, tem que ser um avanço conjunto. O caminho para que você não esteja acuado, para que de repente você entre numa pós-graduação da universidade e seja o único negro e tem que se acuar porque você não tem com quem compartilhar, se esse avanço sempre for individual, você sempre vai estar acuado. O avanço das cotas está aí colocado. Né? Você tem muitas pessoas que não assumem o signo racial, mas muitas assumem porque tem comunidade para poder dialogar isso. Então o avanço tem que ser coletivo. Se não for coletivo, a estratégia do poder sempre vai inibir a gente.